Vamos lá começar. E aí, galera, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que essa seja a primeira de muitas aulas aqui. Como vocês sabem, né, eu sou meio que fissurado nisso, de ensinar, de aprender, e que eu espero que seja um momento de aprendizado aqui para todo mundo. Então, vamos começar aqui com a interpretação de enzimas hepáticas. Escolhi esse tema que eu acho muito interessante, velho. E se der tempo, a gente fala de hepatites também hoje ainda. Mas eu queria começar essa aula com, assim, logo na prática, certo? Uma bela manhã de sol, vocês estão lá no ambulatoriozinho de gastro, chega esse paciente aí com febre, com dor e tal, bem amarelo assim como ele tá aí, vocês podem ver, falando, doutor, não tô me sentindo muito bem, tô assim meio amarelo, tem uns 20 dias. E aí a gente já sabe, né? A gente já sabe que isso é icterícia, mas o que pensar? O que raciocínio, o que que eu tenho que, qual a linha de raciocínio que eu tenho que seguir? Baseado nos níveis de bilirrubina dele, TGO, TGP, AST, GGT, LT, PQP, muita sigla, muita coisa, mas eu quero tentar quebrar tudo isso aqui para vocês e a gente, na próxima vez que a gente for olhar um exame no paciente desse, a gente olhar e ir direto no problema dele, entender o que cada nomezinho, cada sigla dessa quer dizer pra gente, beleza? Então vamos lá. Escolhi começar aqui com vocês com o metabolismo da bilirrubina. Tudo começa lá nas nossas hemácias, que um dia todas as nossas hemácias morrem, elas têm um período de vida ali, certo? E o final da vida delas é lá no baço. Quando os macrófagos lá do baço quebram essa hemácia, eles quebram a hemoglobina, né, num grupo M e num grupo globina. O grupo globina é aproveitado de uma forma e o grupo M é aproveitado na forma de bilirrubina indireta. Lá no final a gente vai gerar, a gente já sabe, a bile e outros pigmentos, mas aqui a bilirrubina indireta tem esse nome, ela também pode ser chamada de insolúvel, porque ela não se dissolve em água, não se dissolve no sangue. Ou seja, esse pigmento, esse composto, não é para estar no sangue. É tanto que quando esses macrófagos quebram a hemácia, ela vai direto para a veia esplênica e entra direto no fígado para ser conjugada e virar uma forma solúvel, que é uma forma que o nosso organismo consegue trabalhar melhor com isso. Então, a bilirrubina indireta vai lá para o fígado, esse fígado dá um jeitinho nela, transforma ela em bilirrubina direta ou conjugada, ou bilirrubina solúvel, certo? E as células do fígado jogam essa bilirrubina para compor a bile lá nas vias biliares e, eventualmente, elas entram no trato gastrointestinal, certo? A partir daí, as bactérias do trato gastrointestinal vão transformar a bile e os compostos que ali estão em urobilinogênio, que é um composto que vai dar origem tanto à cor que a gente conhece da urobilina, quanto à estercobilina, certo? E esse urobilinogênio, essa urobilina e estercobilina são compostos que têm cor, certo? Então, a estercobilina ela é o que dá a cor amarronzada das nossas fezes. E a urobilina é o que dá a característica amarelada da urina. Quando eu estava estudando, fiquei curioso, né? Fiquei pensando nisso. Poxa, nas fezes a gente tem acolúria. Nas fezes a gente tem acolia fecal, né? As fezes ficam brancas. Por que minha urina não fica transparente com a falta da urobilina? É porque a urina, ela a cor dela não é só pela urobilina. Tem outro componente, que é uma cor mais escura, que se falta a urobilina, fica menos clara, então fica com aquela cor mais escura que a gente conhece como um dos sintomas associados à icterícia da colúria, né? E da acolia fecal. É por isso que eu escolhi começar por esse, para a gente já fazer essa associação de cor. Tudo isso aqui a gente está falando de cor, certo? Mas aí, Rafael, como é que acontece? Onde é que pode acontecer os problemas aqui para o meu paciente chegar com icterícia? A gente pode ter primariamente, imagina, toda essa cadeia foi iniciada lá pela destruição da hemoglobina, né, das hemácias. O metabolismo dessas hemácias gera bilirrubina indireta, certo? Então, se eu tenho muita hemólise, muita hemácia, muita hemoglobina sendo quebrada, eu eventualmente vou ter uma icterícia. Essa icterícia a gente vai chamar de icterícia hemolítica, certo? Causada pela quebra excessiva de hemácias. Outro lugar em que pode acontecer problema é nas próprias células que fazem esse metabolismo.
Esse tipo de icterícia a gente vai chamar de icterícia hepatocelular, porque está no problema das células do fígado, certo? Nesse caso, a gente vai ter tanto bilirrubina indireta quanto bilirrubina direta aumentados. No caso de bilirrubina, no caso de, como é que chama? Icterícia hemolítica, a gente vai ter mais bilirrubina indireta aumentada, certo? Mas o problema pode acontecer também com a obstrução das vias biliares. O que acontece? Por que a gente vai encontrar bilirrubina indireta e direta nesses pacientes? Porque a bile, ela vai literalmente, vai ocorrer um refluxo, ela vai voltar para a circulação sanguínea do paciente, né, através das vias biliares, vai fazer o caminho contrário, certo? A gente estava falando de sangue até trato gastrointestinal, ele vai fazer esse caminho contrário, e a gente vai encontrar tanto bilirrubina direta quanto indireta aumentadas no sangue do nosso paciente nas icterícias obstrutivas. Então, com esse slide a gente já sabe a questão das cores e as três principais causas de icterícia, certo? A gente consegue já topografar ali no nosso paciente onde vai ter o problema só pelo nível de bilirrubina que a gente encontra no exame dele, certo? Então, passando para frente, vamos falar agora das enzimas hepáticas, né? São muitos nomes, a gente vê aí AST, LT, TGO, não vou falar o nome deles todos aqui, tá aí na legenda para vocês verem, mas eu queria que vocês seguissem aqui comigo. A ST e a LT são produzidos primordialmente pelo fígado, certo? Pelas células do fígado mesmo, pelas célulazinhas do tecido hepático. Já fosfatase alcalina e gama-GT, elas são produzidas mais pelo parênquimazinha, pelo tecido das vias biliares, tá certo? Então, façam essa distinção na próxima vez que vocês forem ver um exame do paciente, tá certo? A ST e a LT eu associo exclusivamente ali com o fígado e fosfatase alcalina e gama-GT associo com a parte baixa, com as vias biliares, tá certo? Indo para o outro lado, eu falei para vocês para a gente fazer essa associação, mas a associação vai ser mais direta ainda, ou seja, vai ser mais específica. Eu sou produzido especificamente só pelo fígado. Quem está falando é a ALT, essa aqui do lado, certo? A ALT. Eu sou produzido quase que exclusivamente pelas vias biliares. Estou falando aqui da gama-GT. Por quê? A ST e fosfatase alcalina são produzidos por outros tecidos do nosso corpo. A ST é produzido, por exemplo, pelo tecido muscular, músculo esquelético, e a fosfatase alcalina está relacionada ali no metabolismo dos tecidos ósseos, tá certo? Só um exemplo aí para vocês terem essa noção de especificidade quando forem olhar as enzimas hepáticas, tá certo? Agora, eu coloquei outras siglas e elas significam algo que já está aí, que a gente já está vendo. A ST é a mesma coisa que TGO e a LT é a mesma coisa que TGP. Eu não me conformo com isso. Eu vejo esse tanto de sigla e eu não consigo entender por que tem esse tanto de nome. Eu tenho que quebrar isso de algum jeito, transformar isso de uma maneira mais fácil para vocês. Vai parecer besta, mas vocês vão ver que vai ajudar bastante vocês nas próximas vezes que vocês se depararem com essas siglas. Elas são as mesmas coisas. Eu vou usar mais a ST e a LT porque eles são, teoricamente, os nomes mais corretos para eles, para essas substâncias. Antigamente falava-se muito TGO e TGP, eu particularmente conheci essas enzimas hepáticas como TGO e TGP, mas esse nome eu quero esquecer, vai ser um pouco difícil porque muitas pessoas ainda usam isso. Mas vamos lidar com esse problema agora. Eu olhei assim, eu peguei, anotei essas siglas, fiquei olhando para elas e lembrei de uma historinha besta aqui. Meu irmão, ele só gosta de um tipo de chocolate, ele só gosta daquele chocolate alpino. Então ele só gosta de chocolate alpino. A ST é a mesma coisa que TGO, a LT é a mesma coisa que TGP. Achou besta? Esquece esse negócio de alpino. Olha só pro gosta. Gosta. Vocês vão ver como vai ajudar vocês. Vocês não vão esquecer mais, não vão confundir mais. Tá certo? Presta atenção no gosta. Se liga. Vamos falar um pouquinho mais dessas duas, a ST e a LT. A ST, ela está presente em vários tecidos do nosso organismo. Ela gosta tanto da gente que ela está presente em vários tecidos, não só no fígado, vários tecidos do nosso organismo. Coloquei o músculo esquelético ali para vocês como um exemplo. E, no entanto, a LT está presente só no fígado. A ST gosta tanto da gente, mas gosta tanto que ela está presente tanto no citoplasma das nossas células quanto na mitocôndria. Já a LT está presente só no citoplasma. Rafael, por que está falando disso? Cara,
presta atenção e não esquece disso. A gente vai usar isso ainda nessa aula, beleza? Deixa eu falar um pouquinho mais aqui da ST e da fosfatase alcalina, por exemplo. Vocês lembram lá que elas estão presentes em outros tecidos, né? Por que isso é importante? Imagina que vocês, chega um paciente, fez exame de rotina, assim, de boa, e veio só a AST elevada nesse paciente. A ALT não estava elevada, GGT também não, fosfatase alcalina também não, só a AST elevada. E aí tu pega aquele exame e não entende. A partir de hoje, quando tu vê a AST elevada, tu vai saber que muito provavelmente aquele paciente ou começou a academia há pouco tempo, ou ele fez algum exercício, causou esse aumento ali de AST relacionada não ao fígado, porque as outras enzimas não estão elevadas, ela está isolada ali. Então, vai ser alguma coisa provavelmente muscular ou de outro tecido. A tua investigação não vai ser levada ali a ver o fígado do paciente, sim em outros locais. E a mesma coisa com a fosfatase alcalina. O paciente tem só ela aumentada, pesquise outras causas que não o fígado, tá certo? Por isso a importância de a gente lembrar esse tipo de coisa. Então, bora para frente. Vamos voltar lá para o nosso caso. O nosso caso é um homem de 45 anos. A história que ele conta para a gente é essa. Há 29 dias atrás, ele chegou com febre, náuseas e vômitos. Há 29 dias atrás, ele teve febre, náuseas e vômitos, fadiga, estava com uma dor no hipocôndrio direito e, mais recentemente, ele notou a pele meio que amarelada. Então, a gente vê que ele teve sintomas inespecíficos há um tempo atrás, sintomas mais específicos agora, né? Essa é a história que ele te conta. Chegou para ti aquele mesmo paciente. Agora, o que tu pensa? Depois que o paciente parou de conversar contigo, quais as perguntas que tu vai fazer? Se fosse hoje, tu saberia o que perguntar? A partir de hoje, se tu não souber, tu vai ter que lembrar das causas principais de icterícia. Infecções, causas relacionadas ao álcool e causas relacionadas a drogas. Não só drogas ilícitas, mas drogas de remédios mesmo, tá certo? Aí, pensei nessas causas. Poxa, Rafael, mas não sei o que perguntar ainda pensando nessas causas. Poxa, se álcool é uma das causas principais, pergunta do histórico dele, pergunta como é que ele se relaciona com a bebida. Se está relacionado a drogas, pergunta quais são as medicações que ele estava em uso, pergunta se ele, por acaso, não exagerou algum dia em algum remédio que ele tomou. E em relação às infecções, vamos falar um pouquinho mais especificamente aqui delas. A partir de hoje, vocês não vão mais ficar confusos em anamnese de paciente que tem icterícia. Vocês vão lembrar disso aqui para sempre, eu tenho certeza. Pensou, o paciente chegou com icterícia, chegou com essa historinha para vocês, pensem nessa, e essa é a imagem que vai estar na cabeça de vocês. Essa é a imagem que vai estar na cabeça de vocês. Não é frescura, isso aqui vai ajudar vocês, certo? Lembrem desse gestozinho. O que esse gestozinho me lembra? Me lembra penetrações. A história de infecções associada à icterícia está muito relacionada com essas 5 causas. Relações sexuais do paciente, história de hemotransfusão, picada de inseto, tatuagens e uso de drogas endovenosas. Essas 5 causas são 5 penetrações que pode ser uma porta de entrada para uma causa, alguma doença que causa icterícia. Então, são essas as perguntas que a gente vai fazer para o nosso paciente. Tu não vai ficar mais confuso fazendo a anamnese desses caras. Então, vamos fazer essas perguntas para ele. Vamos perguntar aqui dos antecedentes patológicos dele, né? Questão lá de outras doenças. Ele vai negar, vai dizer que não tem nenhuma outra doença, alergia. Ele vai, no entanto, referir que teve um internamento prévio para cirurgia em membro inferior direito, sendo necessária a hemotransfusão. Perguntamos para ele dos hábitos de vida, questão do álcool e tal, ele negou. Nega tabagismo, nega etilismo. Então, olha o que apareceu para a gente. Se eu não lembro lá das 5 causas, que é relações sexuais, picadas de inseto, uso de drogas endovenosas, hemotransfusão e tatuagem, essas são as 5 causas que eu não posso esquecer. Se eu esquecer hemotransfusão, eu, por exemplo, poucas vezes perguntei para o meu paciente. Agora, toda vez que chegar paciente com icterícia, vai ter que perguntar de hemotransfusão. Essa aqui, provavelmente, foi a porta de entrada para a doença que o nosso paciente tem, certo? Então, vamos lá. Continuando, terminamos ali a história, fizemos todas as nossas perguntas, investigamos as 5 causas principais lá das infecções. Vamos partir para o exame físico desse cara. Inspeção, sinais vitais, cardiovascular, tudo ok. A única coisa que a gente viu nos sinais vitais dele, que atualmente ele está com febre, né, 38,4. E na inspeção, ele está ictérico e febril ao toque. Certo? Então, passo para frente, vamos para o que importa.
abdominal. O abdômen dele está globoso às custas de hepatoesplenomegalia. Poxa, para o fígado do cara ser palpável, tanto que a gente tem essa dificuldade, né? Poxa, nunca palpei um fígado, nunca isso, nunca aquilo. Quando chegar, a gente vai perceber, a gente vai conseguir palpar. E ele vai estar, vou mostrar uma foto para vocês, que é impossível a gente não perceber isso. Vai estar maciço a percussão, ruídos hidroaéreos inaudíveis e presença de circulação colateral proeminente. O que isso significa, Rafael? Poxa, a pressão abdominal do meu paciente está tão elevada, mas tão elevada, que ele está com um problema na drenagem ali do abdômen dele. Está sendo preciso os vasos superficiais dele aparecerem para drenar o sangue que tem ali no abdômen, tá certo? É isso que significa a circulação colateral. Nas extremidades dele, a gente vai ver estão aquecidas, perfundidas, presença de edema ali em membros inferiores, relacionada com a alta pressão na cavidade abdominal, como falei para vocês, e pulsos simétricos e rítmicos. Esse aqui é o abdômen do nosso paciente. Tá aqui, claramente a gente vê esse abdômen globoso, né? A circulação colateral salta aos nossos olhos também. E se a gente pudesse palpar aí o abdômen do nosso paciente, a gente ia com certeza ver sentir essa hepatoesplenomegalia. Vamos lá para frente. Terminamos o nosso exame físico. O que eu vou pedir para o paciente? De exame laboratorial. Lembrem aí desse arrozinho com feijão. Hemograma completo, bilirrubina, enzimas hepáticas, eletrólito, ureia, creatinina e sorologia é o que você tem a obrigação de pedir para todo paciente com icterícia. Hemograma completo, o que a gente vai ver? Se o paciente possivelmente poderia ter uma anemia, né? A gente ia ver no hemograma como é que ia estar a questão das infecções também, a gente vai ver isso. Bilirrubinas, com a bilirrubina a gente consegue topografar o local onde tem alguma coisa errada ali no meu paciente com as bilirrubinas. A função do fígado a gente avalia pelas enzimas hepáticas. Eletrólitos, ureia e creatinina, a gente avalia a parte mais metabólica, e as sorologias já é algo mais específico, né? Mas como é uma doença, são doenças bem prevalentes e que a gente tem que estar sempre com o olho aberto para elas, a gente tem que pedir também. Esse é o nosso arroz com feijão dos exames laboratoriais. Então, pedimos, chegou os nossos exames. O hemograma dele veio com leucopenia, com linfocitose e trombocitopenia. Pessoal, olha para o hemograma e vê o que ele está te dizendo. Ele está com linfocitose. Os linfócitos combatem infecções. O paciente está com quadro infeccioso. Trombocitopenia. Por que ele tem pouca plaqueta? O fígado participa, faz praticamente muita das funções da parte de coagulação, certo? Produz a maioria dos fatores de coagulação. Então, é normal para pacientes com quadro que atinge fígado, a gente vê essa trombocitopenia. É isso que ela está falando, associando com a clínica do paciente. Muito provavelmente é isso que ela está falando para mim. Como é que vão estar as bilirrubinas dele? Vamos ver. No exame a gente pede total e direta. Total é a soma da direta com a indireta, claro, né? E a gente vê aí que elas estão aumentadas. Não tão elevadas, não está um valor de 10, assim, que já seria uma hepatopatia, uma encefalopatia hepática, né? Mas estão aumentadas. A gente vê que elas estão ali mais ou menos na mesma proporção. Direta 1,2 e a indireta 1, um pouquinho também, né? Então, as duas estão ali, estão no mesmo nível, né? Já a gente vai entender melhor aqui como é que as bilirrubinas vão topografar a nossa lesão. As enzimas hepáticas, olha aqui, olha que interessante. O ALT e o ST do paciente estão elevadíssimos. Esses valores de referência porque realmente não é para a gente achar eles no sangue, né? A função deles é dentro das células hepáticas, no metabolismo ali do próprio fígado. A gente tem valores maiores que esses, a gente vai ver isso, mas compara esses valores com o GGT e com a fosfatase alcalina. Tem uma discrepância aí, né? A gente consegue ver isso. E lembra lá dos primeiros slides lá? GGT e fosfatase alcalina é de vias biliares, tá certo? Apesar de estarem um pouco aumentados ali, eles não estão tão aumentados para dizer para a gente que o problema está lá, o problema primário está lá, né? Então, para de pensar em vias biliares. Nosso problema é mais em cima, certo? Então, eletrólitos, ureia e creatinina estão dentro dos valores de referência. As sorologias mostraram para a gente, confirmaram o nosso diagnóstico. Na próxima aula eu vou explicar para vocês direitinho como interpreta cada um desses marcadores, mas basicamente aqui, rapidamente, o antígeno do HBS fala para a gente
que o paciente está com infecção em curso, ele está com infecção, não fala para mim se é aguda ou crônica, mas fala que está com infecção agora, acontecendo agora, no momento que a gente está falando. O anti-HBC, IgM, ele é o que fala para a gente se é agudo ou se é crônico. Se ele está presente, com certeza é um quadro agudo. E o HBE é o que fala para a gente o que o vírus está fazendo no paciente. Nesse momento, ele está se replicando a todo vapor. Então, o paciente está com a hepatite B aguda replicando agora no momento que a gente está falando. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês no tratamento, porque isso é na aula de hepatites virais, mas eu queria simular essa situação. Poxa, gostei da aula do Rafael, mas eu não gosto de ver paciente, não. Eu quero entrar lá no ambulatório, pegar só o prontuário e só com o prontuário dar o diagnóstico do paciente, sem olhar o paciente. Vamos aqui, vou te ensinar também. Pega só o prontuário do paciente. Tem anemia, tem um aumento da bilirrubina indireta, sem aumento da bilirrubina direta, anemia com bilirrubina indireta aumentada, e o resto tá tudo ok. O que isso está falando para mim? Poxa, ele está destruindo muita hemácia, está destruindo muita hemoglobina, está sobrando bilirrubina indireta para o fígado trabalhar. Isso é um quadro clássico de icterícia hemolítica. O problema está nas hemácias. Topografamos a lesão desse paciente. O outro paciente, peguei outro prontuário. Fosfatase alcalina dele está ali elevada, mas pode estar normal também. Então, nada de incomum aí. Agora, a bilirrubina indireta dele está aumentada e a direta está aumentada também ali, ó, na mesma proporção. Mais ou menos na mesma proporção. O resto está tudo ok. O resto está tudo ok no outro caso. Vamos ver o que está aqui. A LT e a ST estão elevadíssimos. Eles estão com valores muito altos, muito elevados. O que isso está me dizendo? Poxa, está me dizendo que a função daquelas células está prejudicada, porque eles estão soltando a LT e ST no sangue. É para estar dentro das células. O problema desse paciente é uma icterícia hepatocelular. O problema está nas células do fígado, tá certo? Do fígado, não das vias biliares. Vamos ver esse outro paciente. Olha isso aqui. Bati o olho na fosfatase alcalina e GGT do paciente. Elevadíssimas. A bilirrubina direta está maior do que a indireta. Poxa, para a bilirrubina direta estar no sangue do meu paciente, o problema tem que estar muito lá embaixo. A LT e a ST deles aumentados, mas nada muito gigantesco. Problema desse paciente, com certeza, comparem os valores. GGT, fosfatase alcalina com a LT e a ST. Com certeza, o problema desse paciente é obstrutivo. Está tendo uma obstrução, um refluxo da bile, essa bile está voltando para a circulação do paciente e está causando esse quadro. Olhem como são quadros completamente diferentes e como cada siglazinha dessa, quando a gente entende o que cada uma significa, fica muito mais fácil. Gravem esse quadrinho aqui, porque ele vai ajudar muito todo mundo a não ficar mais confuso com esse tanto de sigla. Agora vamos falar um pouco mais das icterícias hepatocelulares. Engraçado, elas todas têm esse mesmo padrão. É um padrão de febre, dor em quadrante superior direito e colúrio. Vamos tentar diferenciar agora esses quadros. A fosfatase alcalina, nessa aqui, vai estar aumentada. Vamos ver se a gente encontra quem é essa. O paciente vai estar com a LT e a ST aumentados na proporção de acima de 10.000 unidades em fosfatase alcalina aumentada. Poxa, para os valores estarem tão altos assim, tem que ser uma lesão muito grande. E o nosso fígado, a gente sabe que ele trabalha para metabolizar tudo que a gente consome. Esse quadro aqui, pessoal, ele é clássico de uma intoxicação por paracetamol. Paracetamol é uma das drogas que mais causa esse tipo de coisa. Tem uma dose tóxica, assim, uma dose limite, e algumas pessoas tomam tanto esse remédio que ultrapassam essa dose e podem chegar com esses valores para a gente. É algo que é discrepante, se diferencia de todas as outras causas, tá certo? Valores acima de 10.000 de LT e ST falam muito a favor de intoxicação por paracetamol. Olha esse outro paciente, fosfatase alcalina aumentada também. Vamos ver o LT e ST deles. Está ali entre 400 e 4.000, certo? Esses são os valores que são clássicos de hepatite viral, tá certo? Olha a diferença aqui, ó. 10.000, estamos subindo. Estamos descendo agora. 10.000, 4.400, esse é um quadro de hepatite viral. Agora, presta atenção aqui. Fosfatase alcalina e GGT muito aumentado. GGT muito aumentado.
Olha os valores de ALT e AST. Menos de 400. Lembra daquela besteirinha que eu falei lá do começo? Agora vai servir pra gente. Se liga. O que eu falei para vocês? O ALT, errei. O AST, que é o que gosta muito da gente, está presente tanto em mitocôndria quanto em citoplasma. De uma maneira geral, em todas as outras causas de icterícia, de icterícia hepatocelular, esses valores vão estar da seguinte maneira. Está tendo uma lesão igualitária entre ali aquelas células, vamos imaginar assim, mas está preservado aquele AST mitocondrial. Ele não sofre assim tanto. A mitocôndria está lá de boa. Ela não sofre assim com qualquer causinha besta assim. Quando é que ela vai sofrer? Mitocôndria só sofre com estresse oxidativo. O que a gente consome assim que causa um estresse oxidativo? Se eu consumir em doses elevadíssimas, vai causar um estresse oxidativo tamanho que o ST mitocondrial vai ser obrigado a sair, a mitocôndriazinha vai estourar e vai somar o valor do citoplasmático com o mitocondrial. O que isso vai causar? Vai causar um quadro que a gente vê em poucas icterícias hepatocelulares. A gente vê pouco isso. O que é normal é o ALT estar maior do que o ST. Nesses casos, os valores deles, além de mais baixos, vai ter uma inversão dessa proporção. O ST vai estar aumentado em relação ao ALT. Muito mais aumentado. Tipo assim, 2 por 1, tá ligado? Por que ele vai estar aumentado? Porque sofreu um estresse oxidativo. Esse AST a mais que tem ali no sangue é mitocondrial. Esse é um quadro clássico de hepatite alcoólica. O álcool é esse causador clássico de estresse oxidativo que vai liberar uma das explicações para isso, né? Tem outras, mas essa foi a que eu mais gostei, é que ele vai liberar o ST mitocondrial. E a gente tem esse quadro clássico. Quando a gente vê esse tipo de proporção, a gente já vai saber e vai lembrar. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar que o ST gosta tanto da gente, está presente em vários tecidos, está presente tanto no citoplasma quanto na mitocôndria. E é por isso que na hepatite alcoólica ocorre essa inversão dos níveis de ST e ALT. Galera, essas foram minhas referências. Eu recomendo que vocês procurem mais aqui, nos livros texto. Isso foi só uma simplificação para a gente conseguir entender melhor as coisas e ir mais para uma parte prática. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e agora estou aberto a qualquer dúvida ou sugestão de vocês.